Olá, no vídeo anterior falamos sobre a comunicação dos atos processuais. Neste vídeo falaremos sobre os prazos processuais e a contagem dos prazos. É importante, para saber contar prazo, compreender quais são os atos processuais e compreender como foi feita a comunicação dos atos processuais. A contagem dos prazos processuais nós vamos encontrar nos artigos 774, 775, 776 dígito A e seguintes. O artigo 774 da CLT dispõe: salvo disposição em contrário, os prazos previstos neste título contam-se, conforme o caso, a partir da data em que foi feita pessoalmente ou recebida a notificação, daquela em que for publicado o edital no Jornal Oficial ou no que publicar o expediente da Justiça do Trabalho, ou ainda daquela em que for afixado o edital na sede da vara, juízo ou tribunal. Então é necessário saber quando ocorreu a comunicação do ato processual. Parágrafo único. Tratando-se de notificação postal, no caso de não ser encontrado o destinatário ou no de recusa de recebimento, o correio ficará obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolvê-la no prazo de 48 horas. Esse parágrafo único do artigo 775 está falando da notificação postal. A primeira notificação, 841, parágrafo 1º, é feita pelo correio com aviso de recebimento. Nós já vimos que se o reclamado não for localizado ou localizado se recusar a receber a notificação, o parágrafo 1º do artigo 841 fala da notificação por edital. Eu disse no vídeo anterior que antes das notificações serem feitas no processo, no Diário Oficial Eletrônico, as demais notificações também eram feitas pelo correio, mas de forma simples. E aqui, o artigo 774, parágrafo único, está dizendo que o carteiro deverá devolver a notificação dentro de 48 horas, caso ele não consiga realizá-la, caso ele não encontre o destinatário ou o destinatário se recuse a recebê-lo, quando deva ser notificação pessoal, né, do parágrafo 1º do 841. Quando a notificação era simples, era apenas deixá-la no local, mas se o endereço não fosse localizado, ele deveria devolver a notificação dentro de 48 horas. É por isso que o TST aprovou a súmula 16. A súmula 16 do TST estabeleceu: notificação. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso deste prazo constitui ônus de prova do destinatário. Então era uma presunção relativa, iuris tanto, de recebimento da notificação dentro de 48 horas. Caso a parte recebesse a notificação após esse prazo, ela teria que fazer a prova neste sentido. Pois bem, os prazos para início de contagem, você tem que saber em que momento houve a comunicação do ato processual. O artigo 775 da CLT diz: os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Então, sendo feita a comunicação do ato processual em uma segunda-feira, a segunda-feira não será computada,
é o dia do começo, o qual será excluído. Começa a contagem no dia seguinte, na terça-feira. Então, os prazos são contados com a exclusão do dia do começo, do dia do recebimento, e inclusão do dia do vencimento. A reforma trabalhista acabou adotando a mesma regra do Código de Processo Civil de 2015. Os prazos passaram a ser contados em dias úteis, excluindo-se sábado, domingo e feriado. Antes não. Antes os prazos eram contados em dias corridos. Se vencessem no sábado, domingo ou feriado, o último dia do prazo era prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Agora não. Agora, para sábado, domingo e feriado, não será computado. Só é computado o prazo processual nos dias úteis. Quando o último dia do prazo vencer no sábado, domingo ou feriado, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente. Quando a notificação é recebida, ou melhor, quando a comunicação do ato processual ocorre na sexta-feira, não se inicia a contagem do prazo na sexta-feira, perdão, no sábado, mas sim no primeiro dia útil subsequente. Então, o TST também tem essa regra prevista em súmula, né? Como sábado não é dia útil, você não vai contar. Então, recebida a notificação na sexta-feira, não inicia-se a contagem do prazo processual no primeiro dia útil subsequente, segunda-feira. A súmula 262 do TST diz: prazo judicial, notificação ou intimação em sábado. Recesso forense. Primeiro, intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil subsequente, imediato, e a contagem no subsequente. Então, se a parte for notificada, comunicada do ato processual no sábado, considera-se feita a notificação na segunda-feira, sendo dia útil, e começa a contagem na terça, primeiro dia útil subsequente. Diferente se a comunicação do ato processual ocorrer na sexta-feira. Aí, nesse caso, a contagem se inicia na segunda-feira. Então, é sempre essa regra. Feita a comunicação do ato processual, o dia em que houve a comunicação não é computado no prazo. O início do prazo sempre começará no dia útil subsequente, exceto se a comunicação for feita na sexta-feira. Neste caso, começa a contagem na segunda-feira, exceto se a comunicação for feita no sábado. Nesse caso, considera-se feita a comunicação na segunda e inicia-se o prazo na terça. Havia uma grande discussão quanto ao recesso forense. Na Justiça do Trabalho, no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, ocorre o chamado recesso forense. Não há funcionamento da Justiça do Trabalho neste período. E havia uma grande discussão, porque esse período não era considerado férias. As férias dos magistrados são em épocas diversas. Era recesso. E aí surgia a discussão se nesse período havia contagem de prazo processual ou não. Se o recesso suspendia o prazo, a contagem do prazo, ou interrompia a contagem do prazo. Se o recesso suspendesse a contagem do prazo, o prazo computado antes do início do recesso, 20 de dezembro, seria paralisado e continuaria a contagem após 20 de janeiro. Na verdade, o recesso forense na Justiça do Trabalho era de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Né? Era de 20 de dezembro a 6 de janeiro. De 20 de dezembro a 20 de janeiro foi adotado esse recesso
pelo Código de Processo Civil. E depois a CLT acabou seguindo a mesma regra. Mas antes a discussão se dava nesse período de recesso, de 20 de dezembro a 6 de janeiro, que por força de lei federal não havia funcionamento da Justiça do Trabalho. E o TST adotou na súmula 262, inciso 2º, a seguinte regra: o recesso forense e as férias coletivas dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho suspendem os prazos processuais. Ou seja, o prazo processual que se iniciou antes de 20 de dezembro ficaria paralisado de 20 de dezembro a 6 de janeiro e continuaria a contagem do prazo dia 7 de janeiro, com o término do recesso. Se fosse interrupção do prazo, o prazo computado antes seria desprezado e se reiniciaria no dia 7 de janeiro. Não foi esse o entendimento do TST. O TST, na súmula 262, inciso 2º, estabeleceu que o recesso suspenderia o prazo processual, mas isso não estava na lei. Após o Código de Processo Civil estender o recesso de 20 de dezembro até 20 de janeiro, foi feita uma alteração na CLT pela Lei 13.542 de 2017 e ela passou a adotar o mesmo entendimento do Código de Processo Civil. Foi acrescentado à CLT o artigo 772, dígito A, o qual dispõe: suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Então, durante esse período, não há prática de atos processuais, salvo casos urgentes. E expressamente o artigo 775, dígito A, diz que suspende-se o curso do prazo processual. Não há contagem de prazo processual. Pois bem, sabendo como ocorreu a comunicação do ato processual, necessária para saber o início do prazo, sabendo como se conta prazo, os prazos são em dias úteis, excluindo-se o dia do recebimento e incluindo-se o do vencimento. Temos que saber também qual é o prazo. Os prazos processuais estão previstos na lei. É a lei que diz qual é o prazo para a prática do ato processual. Então, na CLT, nós vamos encontrar todos os prazos processuais que estão definidos. Dificilmente teremos um ato processual que não tenha prazo previsto em lei. A regra é de que os prazos estejam previstos na lei. Pode ser que não haja prazo previsto em lei. Pode ser que não haja um prazo específico para aquele ato processual. Neste caso, deveremos aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil. O CPC, no artigo 218, parágrafo 3º, diz: inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática do ato processual a cargo da parte. Então, se não houver prazo previsto na lei, na CLT ou em outra lei esparsa, o prazo será de 5 dias. Artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Mas o parágrafo 3º do artigo 218 também prevê que o juiz pode fixar o prazo. O juiz pode fixar o prazo além do prazo legal. Então, o prazo previsto em lei de 5 dias, de 8 dias, pode ser ampliado
por decisão judicial. O juiz pode fixar um prazo superior ao prazo legal, conforme a complexidade do ato que deva ser praticado. Imaginemos que a parte tenha que se manifestar sobre vários documentos complexos e o prazo legal não seja o suficiente. O juiz pode fixar prazo além do prazo legal. Mas o juiz não pode diminuir o prazo legal. O juiz não pode diminuir o prazo previsto em lei, porque se assim fizer, haverá violação ao princípio constitucional do devido processo legal. Mas ele pode ampliar o prazo. Não sendo prazo previsto em lei nem fixado pelo juiz, o prazo será de 5 dias. Quando for o caso, mencionaremos o prazo dos atos processuais a serem praticados. No próximo vídeo, falaremos sobre as nulidades no processo do trabalho. Até lá!